Bom dia, pessoal. Tudo bom? Aqui é o Micael Sete Astros e a gente está começando mais um Céu do Dia. Hoje, dia 17 de outubro, a gente tem uma lua cheia no signo de Áries, uma super lua cheia no signo de Áries, o que leva a intensidade emocional para uma esfera bem grande, talvez ainda inexplorada, onde a gente vai passar a ter contato com sentimentos e sensações novas sobre nós mesmos, principalmente nós mesmas, que antes a gente ainda não tinha notado. A lua cheia no signo de Áries acontece em conjunção ao asteroide Quiron, como vocês conseguem ver aqui, e esse asteroide, ele representa uma chave, para além da questão da ferida, do trauma, ele também possibilita uma abertura de porta, de barreira, entre uma realidade e outra, entre uma polaridade e outra, entre o mundo material e o mundo extrafísico, entre luz e sombras. Não é à toa que a chave também é associada a deusa Hecate. Então, Quiron, ele representa uma iniciação, um processo de abertura de consciência entre um mundo e outro. É o momento em que você passa a perceber que existe uma realidade que antes você não entendia como real, tá? Quiron tem muito a ver com a nossa percepção, assim como a lua. Então, quando a gente tem uma super lua cheia junto com Quiron, a gente pode estar falando de um despertar sensorial enorme. Bom, a gente consegue entender, então, que esse eclipse ele está representando o ápice de um processo, de uma metamorfose que já vem se desenrolando há bastante tempo. Porque há quanto tempo a gente está falando aqui no canal a respeito da abertura de faculdades mediúnicas, de abertura de percepção, de despertar intuitivo, faz tempo. Então, esse eclipse, ele representa o ápice desse processo. Como isso tudo acontece no signo de Áries, e também com posicionamentos como Vênus e Mercúrio no signo de Escorpião, a gente tem uma potência muito marciana, que a lua cheia, elevando a nossa percepção a 1000, e também tornando a gente um pouco mais irritadiço, possibilita a liberação e a libertação, o corte de situações e assédios e coisas que nos invadem de alguma maneira. Então, são situações, e assédio que eu falo aqui não é só o sexual, que a maioria pensa, né? Também, mas não só esse. Situações que a gente sofre assédio são situações onde pessoas acham que podem, de alguma forma, tentar invadir ou invadir-se, caso a gente permite, as nossas energias, o nosso espaço, né? Então, a lua cheia no signo de Áries, ela possibilita a libertação dessas situações. Eu entendo que em muitos casos de assédio, a pessoa não permite, né? Não dá a permissão para a pessoa se aproximar. Tá? Só que as pessoas que são assediadoras, elas já mostram os sinais desde muito cedo. Cabe a gente não formatar vínculos emocionais com pessoas que possuem esses comportamentos logo de cara. Dá para perceber. Muita gente só vai perceber depois que já está envolvido no relacionamento. Aí é outro caso, tá? Aí é outro caso. Mas, quando a gente está conhecendo as pessoas e a gente percebe que a pessoa tem um padrão de comportamento assediador e a gente escolhe manter esse laço, a gente está permitindo. Tá? Se você percebe logo no começo e você não se afasta e não toma atitude, há uma permissão. Então, esse Marte, ele vem para cortar essas situações, e se existe alguma relação ainda que você não acordou para o desequilíbrio, para a unilateralidade que está acontecendo ali, agora vai acordar, agora vai perceber, tá? Gente, é um momento que a gente vai receber puxões da orelha da vida, né? Porque quando a gente cresce, amadurece, se torna adulto, e não tem mais ali o pai e a mãe, né, para ficar no nosso pé, vem a situação da vida
para nos ensinar o que é certo e errado, o que é moral e amoral, né? A gente tem N filósofos, teólogos, ocultistas, discorrendo sobre o que é certo e errado, discorrendo sobre o que é moral e amoral, só que são conceitos mas tão elevados e distantes do ser humano que não adianta, né? A gente sempre vai traçar uma noção do que é certo e do que é moral com base na nossa moral e no nosso certo individual. Só que existe uma constante coletiva, existe uma verdade maior que é inalcançável para nós, meros mortais, né? E essa verdade inalcançável da moral e do certo é que está sendo cobrada, né? Então, pessoas aí que fizeram mal para outras pessoas nos bastidores, se valeram de poderes aí ocultos para prejudicar outras pessoas, isso aí vai voltar, né? A gente está no momento de colheita. Então, pessoas estão aprendendo, estão recebendo lapadas da vida para serem pessoas melhores, outras estão recebendo lapadas da vida porque foram realmente atrasaladas a vida inteira, né? Então, a gente tem que parar para analisar direitinho qual é a situação. E muitas vezes olhar para a aprovação com mais, como é que se fala? Discernimento. Entender que aquela aprovação está ali para te ensinar. Seja porque você precisa desenvolver mais características boas, seja porque você realmente precisa ser uma pessoa melhor, de alguma maneira. Não existe essa de pessoa boa e pessoa ruim, né? Todos nós temos características boas e características ruins. A questão é qual lado a gente vai dar mais moral, né? E aí a gente usa como pauta o que o Kant, o que o Locke, o que a igreja cristã fala que é moral e bons costumes? Não. A gente utiliza as nossas experiências de vida, os nossos aprendizados para entender o que a lei das coisas tolera, o que a lei das coisas não tolera, né? Muita gente, principalmente no contexto espiritualista, não entende a questão da lei maior e a justiça divina e acha que isso já é uma ideia moral que vem do cristianismo, né? Tem chão, gente. O assunto religião é uma das coisas que vai ser tema para o próximo ano, tá? A gente vai ter aí posicionamentos como Netuno entrando no signo de Áries e Urano entrando em signo de Gêmeos. Então, a percepção sensorial e a percepção intelectual do ser humano relacionada à religião vai mudar. A percepção intelectual do ser humano relacionada à energia vai mudar. Tá? Então, parece que o que eu estou comentando aqui pode não ter relação, mas tem. Inclusive porque esses eclipses que vieram, em Peixes, depois em Libra, e agora a lua cheia da lunação do eclipse, eles estão abrindo a energia para essa metamorfose que vai acontecer entre 2025, 26 e 27. Esse eclipse é de extrema importância, ele é um marco temporal. Beleza? Curiosidade astrológica para quem gosta de estudar. Sempre que a gente tem lua cheia, super lua cheia, a gente tem uma lua em oposição a Lilith, porque Lilith representa o apogeu, é o ponto em que a lua está mais distante da Terra. Então, se fosse uma lua cheia em conjunção com Lilith, ela ia estar cheia, mas ia estar lá distante. Como ela está no ponto mais próximo da Terra, oposta a Lilith, ela está maior. Então, ela parece uma super lua, tá? E a Lilith nessa lua cheia, né, pessoal? Como é que ela vai mexer com esse sol aí? Né? A gente pode sentir a sensação de estar sendo drenado, a nossa energia se esvaindo com muita facilidade, porque os nossos vazios emocionais, as nossas caçapas emocionais, elas estão latentes. A gente está percebendo onde que está o vazio e o que a gente está socando dentro dele. E aí a gente vai perceber que às vezes não é uma coisa muito boa, né?
Por exemplo, vícios. Não estou falando aqui do cigarro, do álcool, que são os vícios mais destruidores que existem justamente porque são legalizados, né? Eu não estou falando aqui de cocaína, de crack, de qual que é, crocodile, estou falando disso. Eu estou falando de vícios de linguagem, vícios de comportamento, vícios de padrão de pensamento, vícios, café, vícios, comida, vícios, pornografia. Existem N vícios, todo mundo tem um, né? E eles existem para quê? Para suprir, para preencher os nossos vazios emocionais. Então, eles vão estar latentes, eles vão estar perceptíveis. E num contexto onde amplifica a percepção para a gente ter esse despertar, e num contexto astrológico onde essa abertura dessa chave está representada por um posicionamento que também aborda feridas, as nossas feridas também vão ser amplificadas. E aí a gente vai ver que deu mais vontade de fumar, deu mais vontade de beber, deu mais vontade de tomar mais café naquele dia, porque existe um vazio que está sendo amplificado para que a gente perceba que aquilo é um problema. O vício em si, o vício é uma consequência, né? Você tem que tratar a raiz da coisa, a questão emocional. E aí, quando a gente vai ver, 99% dos casos tem relação com traumas familiares da infância, beleza? Então, se você está num processo de querer entender mais, procure um terapeuta de sua confiança. Para quem quiser entrar em contato comigo, tá aí os meus contatos, aqui no cantinho da tela, Instagram e WhatsApp, para vocês me chamarem e conhecerem mais sobre o meu trabalho. Tem lá os stories, vocês podem dar uma olhadinha, ver minha cara, ver quem eu sou, tá? Ver se eu sou confiável mesmo. E aí depois vocês chamam no WhatsApp, beleza? Beijo, família! Bom dia e muito axé. Laroê.